o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar e eternamente sempre estará. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Que a graça de Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito habite em nós. Que a graça de Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito em nós esteja para sempre, eternamente. Amém. Esteja para sempre, eternamente. Amém. Deus abençoe. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo. Estamos chegando praticamente ao término deste estudo tão importante que fala sobre o oxigênio da vida cristã. A semana passada paramos no versículo 31 do capítulo, em evidência, relacionado ao texto base de Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Referência desse assunto, falamos sobre a Epístola aos Hebreus, e no versículo 31, falamos sobre a experiência de fé da vida de Raabe com Deus. Falamos que essa ação na vida de Raabe colocou ela em uma mudança, em uma transformação direta na sua vida. Uma mulher que tinha uma vida alheia, quando chega para ela o conhecimento através das notícias trazidas
em relação ao povo de Deus e também através diretamente da revelação de Deus à sua vida, conduzindo a ela transformação de vida, que coloca ela com a fé inabalável, muito mais além do que a fé dos 2 espias que foram enviados para espiar a terra, enviado por Josué. E Deus coloca ela em uma grande posição que permite estar na descendência do seu amado Filho Jesus Cristo, fazendo dela uma ponte da extensão que chega até o rei Davi. E ela passa a desfrutar desse favor imediato de Deus, e Deus deixando enfático na história que ele não faz acepção de pessoas e que o prazer de Deus é abençoar a todos os moradores da terra, aqueles que se aproximam de Deus e crer que ele existe e entende que ele é galardoador dos que o buscam. O seu nome continua sendo evidenciado em sua vida e trazendo transformação de vida. Hoje nós estaremos falando, baseado a partir do versículo 32, chama a atenção dos irmãos, que o texto ele é enfático em afirmar experiências de servos de Deus em uma vida tocante à fé. E o texto no versículo 32 ao versículo 34 traz uma referência de um perfil inédito de homens que viveram experiência com Deus. Olha que diz o versículo 32. E que mais direis? Isso é o comentarista, o escritor falando. Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga o exército dos estranhos. Percebemos que o término desse texto bíblico se divide em 2 situações opostas. A primeira é essa, do versículo 32 ao versículo 34, e depois vem a segunda situação, a partir do versículo 35. A do 32 ao 34 fala de experiências de vida na fé em circunstâncias favoráveis. E a segunda situação apresentada ao texto oposta estará falando de experiências de vidas na fé em circunstâncias desfavoráveis. Umas favoráveis, outras desfavoráveis. Porém, o texto ele é enfático que tanto os que tiveram experiências favoráveis se destacou em suas vidas a fé, como também os que tiveram circunstâncias desfavoráveis de experiência na fé, mas se destacou também na sua vida a fé ativa em Deus, que constituímos como o oxigênio da vida cristã. Desse feito, nós estaremos falando sobre homens que, através da fé, tiveram
grandes vitórias com Deus. Homens que, através da fé, obtiveram grandes vitórias com Deus. E o texto próprio destaca e dá exemplo de alguns desses homens. Homens que tiveram grandes experiências com Deus, usando a fé em meio à batalha da vida, melhor dizer. Viram o sobrenatural de Deus estar presente em suas vidas, em todas as esferas dos relacionamentos que eles tiveram em meio às guerras e em meio aos conflitos. Então vamos ver nesta noite, o texto ele destaca algumas características dessas batalhas, dessas experiências, pontos de destaque, e precisamos estarmos atentos, que nós como servos de Deus, tudo que ocorre em nossas vidas, Deus tem um controle na sua mão, e Deus não perde o controle da circunstância que Ele quer operar o seu favor especial sobre a vida daqueles que o crê. Então percebemos que a nossa vida, amados, muitas vezes não são mar de rosas. Passamos por momentos difíceis, dilemas, situações, tantos favoráveis quantos desfavoráveis. Mas precisamos, a cada dia, formar dentro de nós esta convicção, ter resiliência, que Deus é o nosso Deus e Ele tem o controle de tudo, poderoso para nos levar aonde nós queremos chegar, ao desejo dos nossos corações e ao posto desejado que Deus tem constituído sobre as nossas vidas. Então percebemos aqui, olha que diz o versículo 32, melhor, 33. Olha que diz o ponto de destaque do versículo. Os quais, pela fé, venceram reinos. Primeiro ponto de destaque. Pela fé, venceram reinos. Pela fé, venceram reinos. Quando fala reinos, está dizendo que eles venceram um povo, venceu um domínio, venceram um exército. Interessante é observar alguns destaques e podemos usarmos como referência Josué. E destaque de Josué, interessante, amados, que Josué não tinha um exército preparados para uma guerra, que não foram forjados para a guerra. Percebemos que o exército que Josué tinha era um exército, eu até destaquei aqui, anotei para não esquecer, ele tinha um exército de uma nação, de um povo que vivia de pecuária, agricultura e fabricante de tijolos do Egito. Olha o exército que Josué tinha. Pecuária, aqueles que mexem com gado, com animais. Agricultura, aqueles que mexem com a plantação. Essa era a experiência que o povo que estava como exército de Josué tinha. Eles não foram preparados para a guerra. Eles não foram ensinados a fazer guerra. Eles não aprenderam a ser guerreiros, lançar uma flecha, fazer manuseio de uma lança, usar uma espada, ser um espadachim. Não, eles não tiveram esse contato com a guerra. Eles não tiveram esse preparo. Porém, eles tinham Deus. Eles tinham o Senhor que não perde guerra. Ele tinha o Senhor que é varão de fogo, como o próprio Moisés fala.
Eles tinham o Senhor que jamais perdeu uma batalha. Eles tinham o Senhor que era poderoso para vos dar vitória. Mas para alcançar esse imediato de Deus, era necessário ter fé. Era necessário ter uma visão uniforme. Era necessário crer. Era necessário estar sobre a dependência divina. Interessante que este povo, esse exército, junto com Josué, homens que não sabiam o que era guerra, pecuários, agricultores, fabricantes de tijolos, porém, aonde eles chegavam, Deus constituía a eles a vitória. As batalhas que enfrentavam, Deus dava a eles a vitória. Isto mostra que não é a força do homem. Isto mostra que não é o conhecimento humano. Isto mostra que não era as batalhas que fazia eles vencedores, mas sim o Deus que estava em vossa frente, que fazia eles conquistarem o inesperável, o imediato e muito mais ainda aquilo que para os seus olhos era impossíveis. E o texto destaca que eles venceram, junto com Josué, 31 reinos. Pensa aí, meus irmãos, os pecuários, os agricultores, os formadores de tijolos, é o que eles sabiam fazer. Isso foi passado dos seus pais, esse conhecimento. Eles vencem 31 reinos. E a Bíblia revela isso de uma maneira direta. Se abrirmos nossas Bíblias lá em Josué, capítulo 12, eu vou destacar que é todo o capítulo, do 1 ao 24, mas eu quero destacar apenas o versículo 1 e o último versículo, 24. Observe que o texto sagrado nos informa. Estes, pois são os reis da terra, os quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra, da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte Armen e toda a planície do Oriente. Agora observe o 24. E o rei de Tisa, outros 31 reis ao todo. Quanto? 31 reis ao todo. Eles venceram, eles conquistaram. Deus era na vida deles para fazer, vencer e alcançar a promessa que Deus tinha feito. Assim não é diferente em nossas vidas, amados. Logicamente, as nossas guerras são guerras diferenciadas, guerras diferentes. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas nossa luta é contra os principados, as potestades, príncipes das trevas, que param nos lugares celestiais. A nossa luta é diária, é constante. As nossas batalhas são todos os dias, temos que confrontar com elas. E muitas vezes essas batalhas norteiam nossa mente, nos levando até mesmo a conflitos entre nós próprios, entre a nossa própria alma. Como o próprio salmista, Davi, muitas vezes ele evidenciava fortaleza, se mostrava uma pessoa firme, uma pessoa forte, mas muitas vezes Davi também se demonstrava nos seus louvores, nos seus cânticos, que a sua alma estava abatida, que ele carecia de socorro, que ele precisava de ajuda, e diante de
todas essas circunstâncias, Deus foi fiel em sua vida, Deus foi presente, Deus não desistiu de Davi, assim como Deus também, amados, não desiste das nossas vidas, independente qual que sejam as nossas lutas, independente qual que seja as situações, as batalhas diárias que devemos enfrentar. O Deus de Josué é o nosso Deus, o Deus de Davi é o nosso Deus que nos fará vencer todas as circunstâncias e todas as batalhas dessa vida. E muito mais ainda, muitas vezes nós não conseguimos vencer todas as batalhas porque somos seres humanos e muitas vezes há percas, mas o nosso Deus é o Deus da restituição, o nosso Deus é o Deus da bênção, o nosso Deus é o Deus que vai em nossa frente para nos fazer vencer as batalhas dessa vida. Eu não sei que batalhas vocês estão enfrentando. Quem sabe pode ser batalhas emocionais. Pode ser que não seja batalhas físicas, mas batalhas na mente, bombardeios espirituais, que o próprio Satanás vem te afrontar e diz: aonde está o teu Deus? Cadê o teu Deus agora? Por que você está assim? Aonde está o teu Deus em essa situação que você está? Quem sabe essas batalhas, esses conflitos no campo da tua mente está em um grande conflito, em uma grande discórdia entre a tua alma e aquilo que está à tua frente para ser alcançado. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor é aquele que conhece a tua estrutura, o olhar de Deus te vê, o contemplar de Deus sobre a tua vida te fará triunfar diante das batalhas dessa vida. Nunca se esqueça disso. Deus conhece as tuas necessidades. Deus conhece os teus conflitos. Deus conhece as tuas lutas internas, os conflitos internos que ninguém vê. O teu pai não vê, a tua mãe não vê, o teu esposo não vê, a tua esposa não vê, os teus filhos não vê. São conflitos internos que muitas vezes está em batalha e você muitas vezes diz: porque está aflita a minha alma e porque se perturba dentro de mim. Há uma palavra para o teu coração nesta noite. O Deus que cuida de você, o Deus que não perde a vista das tuas ações, o Deus que vê o teu deitar e o teu levantar, o Deus que te acompanha com seus olhos para fazer vencer, é o Deus que fala contigo e te diz: não temas, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor. Dessas lutas que você passa, nesta guerra, você não vai ter que pelejar. Eu pelejarei por você e te farei triunfar diante dessas lutas internas. Lutas internas mexem muito mais do que as lutas físicas. Lutas internas são campos espirituais que só Deus contempla como está por dentro. Por fora muitas vezes um sorriso, por fora muitas vezes uma aparência, mas dentro do teu coração só Deus sabe como você está. Só dentro de você, da tua alma, só Deus contempla e sabe como está essa terra. Mas eu quero te dizer que o teu Deus é o Deus que cuida do estético e muito mais ainda, Deus é aquele que cuida do interior da tua alma e te diz nesta noite: eu tenho paz em meio aos conflitos para a tua alma. Se cumprirá o que está no Salmo 46. Se cumprirá o que está lá no versículo 10. E o Senhor te diz nesta noite: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus tem a solução para essas guerras e para essas batalhas. Percebemos aqui que essa experiência de Josué
mostra que muitas vezes guerras que vencemos, lutas que enfrentamos, as armas para a conquista não está na nossa capacidade, mas está na capacitação que vem de Deus. Não está no natural, está sobre o sobrenatural de Deus. Interessante, aonde eles chegavam, havia assombro, havia temor, porque sabia que não era os pecuários que estavam fazendo guerra, sabia que não era os agricultores que estavam com a arma, mas sabia que o Deus dos agricultores, o Deus dos pecuários, o Deus dos formadores de tijolos do Egito, era o Deus que estava na frente e que jamais perdeu a guerra, que para ele não há circunstância, para ele nos dá a vitória. Não existe. Quando ele quer abençoar, ele abençoa. Quando ele quer fazer, meu irmão, ele faz. Quando ele quer agir, não tem quem impeça o trabalhar das suas mãos. Deu para você entender? Quando ele quer realizar, não tem quem impeça a ação do seu poder. Olha que ele fala para Marta: Marta, se crerdes, verás a glória de Deus. Olha que ele fala para Paulo: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando tu pensas que está fraco e que tu estás forte. É a ação de Deus no nosso viver. É o agir de Deus sobre as nossas vidas. E para isso, é necessário depositar oxigênio. Experiência que Josué teve. Podemos destacarmos também a experiência que Davi teve. Em meio às guerras, em meio aos conflitos, Davi e os seus guerreiros, homens que vieram de situações críticas, desfavoráveis, de situações caóticas, homens endividados, homens mal-humorados, homens cheios de conflitos, de tantas incertezas, e Davi acolhe esses homens e faz desses homens os seus guerreiros. Diga, Deus é aquele que nas incertezas ele transforma e faz heróis para que o seu nome venha a ser glorificado. Homens que eram incertos, homens que eram desacreditados, e desses homens Deus pega esse diamante bruto, que só Deus via o diamante, aonde a ótica humana não via. Tem valores que só Deus enxerga, meu irmão. Tem valores, minha irmã, que só Deus enxerga. Só Deus vê a joia que está após ser lapidada. Tem ouros que só Deus vê. Tem vasos que só Deus contempla. E essa forma de trabalhar de Deus eu acho linda. Que muitas vezes Deus tira do anonimato e põe em evidência para mostrar que Ele é, que Ele faz. Deus pega esses homens, se vocês pegam a lista dos guerreiros de Davi, os melhores guerreiros de Davi, homens que destacaram, foram homens que foram forjados na batalha, lapidados por Deus, aonde era diamantes brutos, que Deus lapida e faz diamantes preciosos, que fica registrado na história. Diante desses homens, Deus, com Davi, faz que as nações que adoravam outros deuses, como os filisteus que adoravam Dagon, como os cananitas que adoravam Baal, Astarote e outros deuses, faz que eles passem a observarem que o Deus que estava com Davi e o seu exército
era o único Deus, o verdadeiro Deus, o Deus da excelência maior, o Deus verdadeiro. Olha o que diz o Salmo. O Salmo 23, Davi, em batalhas, em guerras, em lutas, ele chega a destacar e dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Correndo risco de vida, mas confiando no socorro que vem do céu. Passando por risco, mas vivendo experiência com Deus. Vivendo o inesperado e muitas vezes em conflitos diretos, de lutas constantes, mas vendo todo momento o favor de Deus ao seu respeito, Deus agindo, Deus operando. São experiências de vida de fé. Que possamos, amados, termos experiências com Deus, experiências de uma fé ativa em Deus. Permita que Deus traga para a tua vida estrutura de fé, para você não contar testemunho de outros, para você não falar o que Deus fez na vida de outros, mas que você possa abrir os teus lábios e dizer: Deus fez na minha vida, eu tive essa experiência, Deus foi comigo, Deus me deu vitória, Deus me levantou, Deus manifestou a glória dele sobre a minha vida. Meu irmão, minha irmã, Deus quer que tenhamos experiência vivida com ele e o seu nome vem ser glorificado em nossas vidas. Podemos também destacar, mas eu quero fechar essa parte falando sobre a experiência de Josafá. Josafá, em meio às guerras e os conflitos, há duas situações importantes a ser observadas, amados. A primeira era a situação que estava Judá, sitiada pelo exército do inimigo. Multidão vieram contra o povo de Deus. Fizeram coligação de nações, juntaram nações para destruir, vamos exterminar esse povo. Se levantaram com tanta fúria, tanta crueldade, para exterminar o povo de Deus. O que eu acho lindo é que em meio às batalhas, o servo de Deus, que tem oxigênio, sabe aonde buscar socorro. Em meio aos conflitos, em meio às guerras, quem tem fé sabe aonde buscar socorro. Josafá vai buscar socorro em Deus. Eu te convido nessa noite, em meio às guerras, em meio aos conflitos que você está vivendo, busque socorro em Deus. O socorro de Deus é certo. Um socorro de Deus é infalível. E quando buscamos o socorro de Deus, Ele nos dá força onde não tem força. Ele nos dá estratégia onde não tem estratégia. Ele nos dá condição onde não existe condição. Ele nos dá as armas precisas, nos revela as armas precisas, e pode ter certeza que em meio a essa situação haverá uma fala divina sobre a vida do justo. Haverá uma fala divina que nos mostrará e nos direcionará ao caminho que precisamos tomar e as decisões tomadas ser evidente na vontade dele, segundo a sua soberana vontade. Então percebemos que o que está registrado em 2 Crônicas, capítulo 20, mostra a evidência, amados, do que é confiar em Deus.
de buscar socorro em Deus. Olha que 3 situações importantes. O povo, primeira coisa que Josafá faz, ele vai jejuar e vai convocar o povo para jejum. Segundo, ele vai buscar a presença de Deus e convida o povo para buscar a presença de Deus. Olha que situação maravilhosa. Aí Deus levanta um profeta, diga: seu coração é para você ficar quieto e você adorar e ver o livramento que o Senhor te dará, e você verá com os teus olhos que Deus é fiel com as suas palavras. Eu acho lindo que, diante do posicionamento após a mensagem, isso é que o crente tem que tomar no seu coração com evidência de causa. Quando Deus falar, meu irmão, quando Deus falar, minha irmã, pode ter tudo avesso, pode os conflitos se levantarem, pode a guerra até ficar mais forte, mas fique o que Deus falou. Fique com o que Deus falou, fique com a fala divina, se posicione diante da palavra que saiu do céu para a sua vida. Aí você pode dizer: pastor, a guerra é intensa, as lutas são fortes, os problemas a cada dia aumentam, as dificuldades cada dia apertam, mas fique com a palavra que saiu do céu. Fique com a palavra que saiu do trono. Se posicione diante da palavra que Deus falou dessa situação, ao teu respeito. Se Deus falou que a guerra é dele, descansa. Se Deus falou que é Ele que vai fazer, descansa. Se Deus falou para você não colocar suas mãos, não queira colocar suas mãos. Se Deus mandou ficar quieto, não queira se levantar. Se coloque na posição que Deus constituiu através da fala. Interessante que o profeta soa a voz num arraial. Aí Josué toma o posicionamento e diz: crê nos ungidos de Deus e nos seus profetas. Crê no que sai da boca de Deus e prosperarei. Essa guerra não é nossa. Olha que o rei está dizendo para o povo: essa guerra não é nossa. Vamos nos posicionar. Imagine, diante da ótica humana seria loucura. Em plena guerra, o inimigo chegando, querendo tomar tudo. Josafá, melhor dizer, ouve a voz profética e diz: vamos nos posicionar. O Senhor não falou que a guerra é dele? E por que vamos temer? E por que vamos fazer do nosso jeito? Não. Abaixa aí as armas. Abaixa aí as espadas. Abaixa aí os arcos. Abaixa aí as flechas. Pega o instrumento. Vamos adorar. Vamos adorar o Senhor. Vamos louvar. Põe o sacerdote para tocar. Vamos adorar o Senhor. Imagine adorar em meio à guerra. Imagine louvar em meio aos conflitos. Imagine o inimigo chegando, tudo armado, e você louvando, você adorando. Precisa ter fé para isso. Sabe o que é isso? Posicionamento diante daquilo que Deus fala. Qual é a posição que tomará? Qual é a posição que você tomará para a sua vida? Aquilo que Deus fala? O que nós queremos que nós viemos fazer? Posicionamento. É do nosso jeito ou do jeito de Deus? Josafá toma um posicionamento, começa a adorar. E quando eles começam a adorar, começa a surgir efeito. Aonde tem louvor, amados? As irmãs já experimentaram em meio às turbulências dentro de casa, as irmãs começam a adorar a Deus, o ambiente começa a mudar, as coisas parecem que não estava dando certo, começa a dar certo.
posicionamento é confiar. Quem tem fé, confia. Amém? Quem tem fé, confia. E quem confia, espera. E quem espera, persevera. Em quem persevera, vê a realização. Deixa Deus fazer. Deixa Deus agir. Deixa Deus operar. Experiência de fé. Mas é necessário o oxigênio. Por isso que eles venceram reinos. Por isso que eles venceram as batalhas. Porque se posicionaram de uma forma que Deus, observando, diz: está fazendo como eu quero. Está ouvindo a minha voz. Tem obedecido. Eu estou na frente. Deus está na frente do seu povo. Amém, meu irmão? Deus está na tua frente, minha irmã. Deus está na tua frente, meu irmão. Essas guerras que passamos são passageiras. Diga aí o problema: meu Deus está chegando. Fala aí para esses turbilhões de problema: meu Deus está nessa causa. Diga: essa guerra não é minha. Você pode dizer: essa guerra não é minha. Diga: esta guerra não é minha. Esta guerra é do meu Deus. Ele é o que vai pelejar por nós. É Ele que nos dará a vitória. Comece a adorar, comece a bendizer, comece a louvar, comece a crer, comece a se posicionar, comece a ter convicção daquilo que o Senhor falou, o que saiu do trono. Porque o que sai do trono tem o seu cumprimento. Amém? O que sai do homem não, mas o que sai do trono tem o seu cumprimento. O que sai da boca de Deus, Ele é fiel para cumprir. Deus não volta atrás do que Ele fala. E Deus também não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus falou está de pé, meu irmão. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Aquilo que Deus falou está de pé. Aí o texto vai dizer, deixa eu correr. O texto vai nos informar. Que eles venceram os reinos e praticaram a justiça. Quem tem fé, oxigênio, tem experiência da prática da justiça de Deus em suas vidas. A sua vida é uma vida justa. Podemos dissecar a vida do jovem Samuel. Hélio, imagine, meu filho, os dias de Samuel eram os dias que quem era para ser espelho para ele, não era. Quem era para ser para eles um direcionamento, não era. Os filhos do sacerdote, os filhos do líder, o filho do sumo sacerdote, o que levava a arca, ou melhor, que entrava no templo, no lugar santo dos santos. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram influências ruins para Samuel. Mas a fé que estava no coração de Samuel fez ele não ser influenciado com os filhos de Eli. Ele não foi influenciado, porque a fé conduziu ele a uma vida prática de justiça. Ele não foi influenciado. Abre a sua Bíblia rapidamente, vamos ver. Josué, ou melhor dizer, Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 26. A fé que Samuel tinha
evidenciou a ele uma vida prática de justiça com Deus. Olha o que o texto diz. O texto está dizendo, e o jovem. Se o jovem que quer ser, se o jovem decidir, se o jovem se colocar à disposição, ter atitude e tomar as decisões de praticar a justiça, nenhuma influência do mal que se levantar atingirá a sua vida. Ainda que venha de onde não era para ter, ainda que seja de onde não era para ter existido, porque vivemos dias que as pessoas dizem assim, não, o filho do pastor faz, então eu vou fazer. Se o filho do evangelista faz, eu vou fazer. Do pastor faz, eu vou fazer. Da pastora faz, eu vou fazer. Se pode, eu também posso. Esses são dilemas que as pessoas enganosamente trazem esse conceito para a sua vida. Mas Josué aqui nos mostra a lição. Quem tem oxigênio não é influenciado, mas influencia. Amém? Quem tem oxigênio não é influenciado, mas influencia. Olha o que o texto vai dizer. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como para com os homens. Isso quer dizer que a fé que ele tinha em Deus conduzia a ele uma prática de justiça. E essa prática de justiça, através da fé otorgada em sua vida, fazia ele ser agradável para Deus, e sendo agradável para Deus, sendo também agradável aos homens. Ou seja, quem tem fé não é influenciado, mas influencia. Não vai com todo mundo. Não anda com todo mundo. Não vive a mercê da vida de todo mundo. Você não é todo mundo. Amém? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Nós somos servos de Deus. Temos uma postura. Temos uma vida. Temos experiências com Deus, e que norteia as nossas vidas é a ação do Espírito Santo no nosso viver. Nós não podemos sermos influenciados, mas através das nossas vidas de justiça, nós podemos influenciar a outros. Aqui era a vida de Samuel. Mesmo na casa que ele vivia, mesmo as experiências negativas dos filhos do sacerdote, mas Samuel continuou na posição que aprendeu de servir a Deus, de ser íntegro a Deus e não se influenciar com as coisas alheias da vida. Isso aqui é maravilhoso de ser observado. E eu quero chamar a atenção para os irmãos para outro versículo. Vamos ver outro versículo. Observe que diz o texto. 1 Samuel capítulo 3, versículo 19. Observe que diz o texto. Um pouco mais para frente, versículo 3, capítulo 3, versículo 19. Observe. O que é praticar a justiça? Olha que o texto vai dizer agora. E crescia Samuel. É o mesmo jovem. E crescia Samuel. E o Senhor era com... Diga comigo, o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras
deixou cair por terra. Versículo 20, para nós fechar essa parte. E todo o Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Deixa eu trazer esse ponto de destaque aqui. Quando temos fé e praticamos a justiça, diga comigo, Deus respeita as palavras que saem dos nossos lábios. Quando nós temos fé e praticamos a justiça, diga, Deus honra os nossos pés aonde quer que estejamos. Duas situações aqui, respeito e honra. E quem está respeitando é Deus. E quem está honrando é Deus. É o que o texto está dizendo. Versículo 19 fala que Deus respeitava as palavras que saíam da boca de Samuel. Isso quer dizer, todas Deus assina embaixo. Todas Deus confirmava. Todas Deus era com ele. E Deus está dizendo para nós nesta noite, se nós colocarmos fé dentro do nosso coração convicta, e se nós passarmos a evidenciarmos, independente das circunstâncias à nossa volta, independente do que enfrentamos, se nós evidenciar esta fé em nossas vidas, o Senhor está dizendo para nós, tudo que os nossos lábios falar, porque haverá um direcionamento. Diga, haverá um direcionamento. Deus honrará ou respeitará as palavras que saem dos nossos lábios. Lembra que o Senhor Jesus fala, quando disse, se pedirdes alguma coisa, crendo, o recebereis. Se ligardes duas ou mais pessoas, ou 3 pessoas, concernente a alguma coisa nessa terra, no meu nome, eu o farei. Deixa a fé te dar esta convicção. Põe essa estrutura na tua vida. E Deus respeitará as tuas palavras. Porque serão direcionadas por Ele. Você não vai falar de uma forma alheia. Você vai falar o que o Espírito Santo te dará para falar. Deus respeitará as palavras que sairão dos teus lábios. Segundo, honrará aonde quer que você esteja. Olha o que o texto está dizendo. De Dan a Beceba. Ou seja, de uma parte a outra, de ponta a ponta, de toda extensão do reino de Israel, o Senhor está dizendo. As pessoas observavam e diziam, ele é um servo de Deus. Esse rapaz é um profeta. Esse rapaz é diferente. Esse rapaz é de Deus. Sabe o que é isso? Vida prática de justiça através da fé. Deixa eu passar, para fechar a parte de hoje. Olha o que diz Romanos capítulo 12 e versículo 2. Procura aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 2, muito conhecido nosso, mas antes, deixa eu fechar aqui, interligando o que está no Salmo 37 e versículo 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor,
e ele se deleita no seu caminho. Passos que o nome do Senhor são honrados. Olha o que diz Romanos, capítulo 12, versículo 1. E não vos conformeis com este mundo. As influências do mundo para nós não servem. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando fala renovação do vosso entendimento, é para pessoas que buscaram o conhecimento. Só tem entendimento quem tem conhecimento. Ninguém tem entendimento sem conhecer. Por isso que o Senhor diz: conheçamos e prossigamos em buscar o Senhor, em conhecer o Senhor. Aí Pedro toma a fala e diz assim: crescei na graça e no conhecimento. Quanto mais buscarmos conhecer a Deus, quanto mais buscarmos a graça de Deus, mais Ele nos dará entendimento, mais Ele nos dará capacidade para que possamos vivenciarmos vida de experiência com Ele. Então, ter renovação do vosso entendimento é buscar o conhecimento. Aí o texto diz assim: e experimenteis qual seja boa, diga, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus. Diga comigo: boa, agradável e perfeita. E para ter esse entendimento, é necessário ter conhecimento. E o conhecimento gera em nós fé. Amém? O conhecimento gera em nós fé. Vamos fecharmos? Quem pratica a justiça tem um respeito de Deus em sua vida. E Deus honra os seus passos. O velho Josué, e aqui eu fecho. O velho Josué. Falamos do jovem Samuel. Agora o velho Josué. O povo de Deus toma posse da terra prometida, estar na bênção, estar diante e gozando dos confortos das bênçãos recebidas. E aqui é um perigo, viu? Há um perigo muito grande quando tudo está bem, quando tudo está maravilhoso, quando as bênçãos de Deus são derramadas sobre nós. Pastor, e há um perigo sim, há um perigo de quê? De nós não trocarmos. Em vez do doador da bênção, trocarmos pela bênção. Porque quando nós tiramos o olhar do doador da bênção e focamos na bênção apenas, isso se torna perigo. É o que aconteceu com o povo de Deus. Entraram na terra, venceram, como nós vimos, possuíram, não só Josué, 31 reinos, depois o povo de Deus foi tomando mais cidades, mais reinos, e foi sendo fixados na terra debaixo da bênção. Chuva temporã, chuva seródia, tinha azeite, tinha mosto e tinha trigo. Tinha as bênçãos sendo derramadas. Só que havia em volta influências.
E essas influências começaram a chamar a atenção do povo de Deus. Os cananitas de um lado, os gibeonitas, os jebuseus, que estavam em voltas, que fugiram, mas que fazia os seus cultos e fazia suas festas. E o povo de Deus foi declinando e sendo influenciados. Aí Josué, o velho Josué, já no final da sua vida, ele faz uma renovação de pacto com o povo. Josué 24, versículo 14 e 15. E aqui vamos fechar. No término da sua vida, ele chama o povo e diz: não podemos vivermos com dois pensamentos. Se servimos a Deus, ou se vimos os deuses além do Jordão. Olha o que ele vai falar. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo servi-lo com sinceridade e com verdade. Duas coisas para servir a Deus. Com sinceridade, temer, servir com sinceridade e verdade. Aí diz assim: e deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais, da além do rio e no Egito. E servir ao Senhor. Ele está dizendo, não traga, está dizendo para aquela geração, não traga essas influências malignas que não servem. Não traga aquilo que foi deixado no Egito, não queira trazer de volta. Não traga o que o Egito te oferecia, não traga, deixa lá. Deixa lá, o que é do Egito é do Egito. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? O que é do Egito é do Egito, o que é de Deus é de Deus. O que é do mundo é do mundo, o que é do céu é do céu. Não há mistura. Amém? Não há mistura. O que é santo, o que é profano. O que é puro, o que é impuro. Não há mistura. Não tem como misturar, não dá liga. Amém? Não tem como dar liga. O que presta, presta. O que não presta, não presta. O que é luz, o que é treva. Não tem como se misturar. Não tem como estar em relacionamento. Não tem como dar liga. Não tem jeito. Amém? Não tem jeito. Olha o que o texto está dizendo. Aí o versículo 15 diz: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estava da além do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja a terra habitais. Aí ele termina assim dizendo: eu já fui moço, hoje eu sou velho, mas o que eu tenho, eu guardei. Amém? Ele está dizendo, desde lá, ele está dizendo, eu passei no Egito, eu estive lá, mas o que era do Egito ficou no Egito. Eu não trouxe comigo. Eu passei o deserto, mas o que era do deserto ficou no deserto. Eu passei pelos povos, mas o que era dos povos ficou para os povos. Eu não trouxe. Eu continuei no direcionamento de Deus para a minha vida. Eu continuei no propósito que Deus tem para o meu viver. Eu continuei na carreira que eu fui proposta. Ele está dizendo aqui, eu e a minha casa, se vocês quiserem, olha o que ele está dizendo, se vocês quiserem ficar cochilando em dois pensamentos, vocês continuem. Se vocês quiserem servindo e sendo influenciados pelo Egito, continue. Pelos deuses dos amorreus, continue. Pelos cananitas, continue. Mas ele está dizendo aqui, não, término na vida dele.
Ele está dizendo, o que eu tinha de ensinar, eu já ensinei. O que eu tinha de passar, já passei. O que eu tinha de provar, eu já provei. Ele está dizendo agora, estou no término da minha vida. Já fiz guerras. Já estive com vós. Já vencemos. Conquistamos o que Deus nos deu. Temos desfrutado das delícias que Deus nos prometeu. Temos visto se cumprir em nossas vidas. Mas uma coisa eu guardei a fé. Eu guardei o oxigênio. E ele está dizendo, na minha casa também há oxigênio. E ele está dizendo, porém, diga mais forte, diga com convicção, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se coloque em pé. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Influência de jovens, no decorrer da vida, diversas influências, das caminhadas passadas, dos povos que tiveram que passar, mas ele continuou firme, ele continuou no propósito, ele continuou olhando para o autor e consumador da nossa fé. E assim deve ser as nossas vidas. Amém, amados? Olha para Cristo. Amém? Olha para Cristo. Enquanto os jovens de Israel olhavam para Ofni e Finéias, o olhar de Samuel estava em Deus. Amém? Enquanto muitas famílias da terra olhavam para as influências dos deuses da terra e as suas festas, Josué e sua família estavam olhando para o Senhor. E nós podemos dizer, como Samuel, como Josué, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Até aqui o Senhor tem sido conosco. Nada tirará das nossas vidas o que Deus plantou. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Curve a tua cabeça. Pai, estamos diante de Ti nessa noite. Te louvamos por este momento especial. Pai, Tu conheces a vida dos Teus filhos, conheces as suas necessidades, e eu quero te pedir, meu Pai, que através da fé em Ti, eles possam verem, Pai, o agir do Teu poder, o mover das Tuas mãos e o Teu nome sendo glorificado em suas vidas. Honra, Pai, as palavras dos Teus filhos na terra. Honra, Pai, os passos dos Teus filhos nessa terra. Glorifique o Teu nome. Manifeste o Teu querer e a Tua vontade. Age naquilo que não tem como o homem agir, Senhor. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Senhor. Quando os médicos dizem que não tem jeito, o Senhor se apresenta como solução, Pai. Quando os advogados dizem que não tem mais como ganhar, o Senhor se apresenta dando a sentença. Tu és o nosso Deus, Senhor. Tu és o Senhor das nossas vidas. Supre todas as necessidades dos Teus filhos em glória. Ativa cada vez mais a fé no coração dos Teus servos e dê a Tua bênção no nome de Jesus. Diga comigo, amém. Amados, antes da bênção apostólica, os irmãos que fizeram pedido da pizza, a irmã Gabi está aí atrás, está com as pizzas para estar passando para os irmãos, que será em prol do nosso congresso. Estenda as vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, sede com todos vós, e todos digam amém. Deus abençoe a todos, uma noite de bênção a todos em Cristo Jesus, nosso Senhor.